Depois de fazer, então, toda a análise química, física, a gente vai para o sedimento. Então, a gente centrifuga uma parte dessa urina para realmente ver o que tem ali nesse sedimento no microscópio. Deixa eu só entender aqui porque que não está passando, só um minuto. Então, nós vamos centrifugar sempre. Eu prefiro sempre 5 ml, né? Porque mesmo as amostras que vêm com pouco, a gente consegue manter sempre o mesmo padrão, até comparar entre exames. Se repetir semana que vem, eu sei que eu vou ter centrifugado com o mesmo volume, tá? Mas a gente poderia centrifugar aí até 15 ml numa velocidade baixa e aí pegar uma gotinha desse sedimento depois de ter descartado o sobrenadante para fazer minha lâmina e colocar uma lamínula sobre ela, tá? Algumas metodologias podem até incluir uma outra lâmina com essa mesma gota de sedimento corada, então pode ser aí um lavador de metileno para trazer uma coloração principalmente para células, tá? Mas a gente vai ver que mesmo assim a gente precisa ter um olho muito bem treinado para avaliar esse sedimento. E a gente vai fazer sempre a leitura no menor aumento para procurar aí o que tem ou o que não tem nessa urina e aumentar aí para um aumento de 400 vezes para conseguir identificar essa estrutura com maior detalhamento. O que a gente pode encontrar nesse exame de sedimento? Posso encontrar células, né? Então células epiteliais, hemácias, leucócitos. E aí, lembrem sempre que alguns tipos de coleta podem variar um pouquinho com relação a outros. Se eu coletei com sondagem uretral, eu posso ter a chance de ter mais células, por exemplo, do epitélio de revestimento da bexiga, se eu fiquei mexendo muito com a sonda lá dentro, posso ter uma chance maior de encontrar essas células do que se fosse cistocentese, por exemplo, sem essa esfoliação aí da parede da bexiga numa sondagem mais dificultosa. E, por exemplo, micro-organismos, bactérias, eu posso ter uma chance maior de encontrar na micção natural do que numa coleta estéreo, como a cistocentese, assim por diante. Então, sempre considerem, principalmente aqui nessa parte do sedimento, o tipo de coleta que foi feita. As células epiteliais renais que eu vou encontrar, né, nesse sedimento são pequenas. O tamanho pode até se assemelhar ao tamanho de um leucócito. Qual é a diferença? Que eu consigo ver o núcleo. Quando a gente mexe no micrômetro, né, quando a gente micrometra, eu consigo ver esse núcleo aqui, ó, com uma refração diferente. E aí podem ser tanto assim circulares quanto mais caudadas. Eu posso ver essa caudinha, tá? Nas células também. Ambas são células epiteliais renais. A diferença é que uma eu sei que é do túbulo, a outra é de um epitélio mais profundo, né? Alguns chamam até de pelve renal, mas ambas são epiteliais renais. Vamos guardar dessa forma. Eu posso ter também células epiteliais da bexiga ou da uretra. A gente chama essas células epiteliais de transição. Um exemplo que pode causar aí o aumento dessas células são as inflamações e infecções, por exemplo, da bexiga. Percebem aqui que está cheio de bactéria também? Então, provavelmente essa é a causa da presença dessas células epiteliais de transição aqui nesse sedimento. Então, elas são redondas, podem ser poligonais, e eu vou diferenciar ela desse próximo tipo celular pela proporção núcleo-citoplasma. Então, eu vejo o núcleo também, lembram? Consigo ver o núcleo delimitado aqui, e sempre comparo a proporção entre o núcleo e o citoplasma. Quando eu faço essa mesma comparação nas células escamosas, eu vejo que o núcleo, em comparação com o citoplasma, é muito menor do que era nas células de transição. Então, aqui, além disso, eu tenho essas margens celulares mais anguladas, que é um ângulo de 90 graus, por exemplo, mais pontudinhas. Eu posso, inclusive, ter partes dessa célula mais dobrada. E essas são as células epiteliais escamosas, tá? Eu vou encontrar principalmente na micção natural. São células do conduto vaginal, da bainha peniana. Além disso, eu posso encontrar hemácias. Olhem aqui nessa foto. Essa célula que eu estou mostrando, lisinha, é uma hemácia. Um pouco menor e sem textura comparada com essa célula que está do lado, que é um leucócito. Aqui também um leucócito, outro leucócito, tá?
Então, a gente tem hemácias e leucócitos aqui nessa imagem. As hemácias podem estar presentes, por exemplo, numa hemorragia ali do trato urinário. Também pode estar presente nos casos de inflamação urogenital. E tanto na presença de hemácias quanto na presença de leucócitos, se eu tiver ali uma inflamação, uma infecção, né, em presença dessas células, lembrem-se que no exame físico eu vou ter proteinúria detectada, eu vou ter proteínas ali presentes, tá? E não necessariamente tem a ver com o rim que tá deixando escapar essas proteínas, tá? E também, quando eu tiver hemácias, lembrem que também tem uma parte do exame químico que se chama sangue oculto. Então, lembram que hemácia, hemoglobina e mioglobina vão alterar o sangue oculto, vão positivar esse sangue oculto. Inclusive, eu preciso diferenciar uma coisa da outra. Então, também vou ter, na presença de hemácias, um sangue oculto positivo. Às vezes, a gente não vê a olho nu, não vê coloração avermelhada, nada. A gente só vai conseguir ver no sedimento e no sangue oculto mesmo. Por isso que tem esse nome. Às vezes está oculto, eu não consigo ver a olho nu. Tudo bem que às vezes está até avermelhado, mas não é sempre assim. Tudo bem? Cilindros, lembram dos cilindros? Que eles inclusive têm o formato do túbulo, são compridinhos e cilíndricos. O que vai mudar o nome e o significado vai ser o que vai estar grudado nesse cilindro. Então, eu posso ter hemácias, por exemplo, aqui, ó, grudadinhas nesse cilindro. Posso ter leucócitos grudadinhos no cilindro. E o que significa, né? Se eu tiver um cilindro eritrocitário cheio de eritrócitos, ou seja, hemácias, ou um cilindro leucocitário, significa que era isso que tinha lá no túbulo de onde ele veio, tá? Então, ou uma hemorragia, ou uma inflamação renal, ok? Posso ainda ter os cilindros, por exemplo, de células epiteliais tubulares, por uma lesão ali naquele lugar, naquele local. Então, eu interpreto dessa forma, degeneração tubular. E eu posso ter também esse cilindro se tornando um granular grosseiro e um cilindro granular fino, de acordo com o tempo de evolução dessa degeneração, tá? Dos túbulos. Então, esse cilindro teria menos tempo de evolução do que o granular fino. Outro tipo de cilindro é o hialino. Esse, no caso, ele é quase transparente, por isso que ele recebe esse nome, tá? E aqui ele é encontrado, ele surge quando tiver uma proteinúria, um extravasamento proteico, mas também nos casos de desidratação intensa. É o único que, em pequena quantidade, pode ser fisiológico, pode não ter relação com gravidade ou com lesão tubular. Ok? Então a gente precisa sempre que tiver um cilindro, ver que tipo de cilindro é, mas lembrando que eu posso ter uma lesão tubular e ter uma liberação intermitente de cilindro, eu posso fazer uma urinálise, não encontrar cilindro ali naquele momento, mas não significar que, né, o túbulo está ok. Então eu preciso sempre associar com outras informações, por exemplo, células epiteliais que podem estar presentes ou não nesse sedimento. Lembram da glicose? Quando eu tiver lesão tubular, eu posso ter glicosúria sem hiperglicemia, também é um indício de lesão tubular. Então, eu vou começando a juntar informações. Outra coisa que pode estar presente na urina, sempre faz bastante sucesso com os estagiários, é quando a gente encontra cristais, tá? Quando a gente tem cristalúria. Então, lembrem-se que os cristais podem depender um pouco da raça, da dieta, do pH da urina. Então, a gente vai ver quais os principais, os nomes. E aí a gente sabe que a cristalúria, né, não é sinônimo de cálculo urinário. Eu posso ter o cristal e não ter uma formação de pedra na bexiga ou pedras, né, cálculos que a gente chama. Não é sinônimo. Assim como eu posso ter os cálculos e não ter nenhum sinal de cristalúria. Então, como que eu faço para interpretar quando eu tiver cristalúria? Eu faço um exame de imagem e aí, se eu tiver cálculo, como eu vi os cristais, eu posso pressupor que aquele cálculo possivelmente é desse tipo de cristal, tá? Embora não seja 100% regra, mas eu posso fazer essa correlação. Agora, só o fato de ter cristal não significa que tem cálculo, tá? Isso também precisa ficar claro.
Então, vamos ver os principais tipos de cristais aqui, que eu trouxe algumas fotos. O primeiro deles é o cristal de carbonato de cálcio, parece um halter. Ó, deixa eu mostrar para vocês um halter de academia, estão vendo? Esse cristal de carbonato de cálcio, ele pode ser comum em alguns herbívoros, tá? Ou em equinos, coelho, porquinho da Índia, também podem ter esses cristais sem nenhum significado, tá? Estruvita é um tipo de cristal que costuma aparecer bastante em urinas mais alcalinas, tá? Então ele tem esse formato de prisma aqui, vocês conseguem ver? Como se fosse uma piramidezinha comprida, né? Um prisma. Então costuma aparecer também bastante. A gente chama de estruvita ou de cristal fosfato amônio magnesiano. Então lembrem-se que todos vão depender de pH, de alimentação, tá? Cristais de bilirrubina são mais laranjinhas, assim, alaranjados. Claro que a gente vai fazer a correlação com a presença de bilirrubina, né? Inclusive, às vezes a gente, além de ter os cristais de bilirrubina, a gente tem uma impregnação por bilirrubina. Então, a gente consegue ver tudo meio alaranjado, as células alaranjadas, o que mais estiver presente. Então, a gente também colocar isso no laudo, tá? Os cristais de biurato de amônio é um tipo de cristal bem característico dos animais com doença hepática, tá? Aqueles animais com shunt sistêmico, então pode ter esse tipo de cristal. Já vi, inclusive, às vezes o diagnóstico que não tinha, né, nem sido fechado de outras formas, ser fechado a partir desse tipo de cristal encontrado na urinálise, chamado cristal de biurato de amônio. Outros tipos de cristal possíveis também são cristal de tirosina, esse aqui é menos comum, tá? Mas ele lembra bastante da bilirrubina, mas não tem essa coloração alaranjada. E o cristal de oxalato de cálcio, ele sim é bem comum, costuma estar presente em urinas um pouco mais ácidas, tá? E tem esse formato de xizinho aqui dentro dele, né? Algumas pessoas também falam que lembram um envelope, como se aqui fosse a parte dobrada do envelope. Tá? Um xizinho ou um envelope. Esse é o cristal de oxalato de cálcio. Lembre-se sempre que não é sinônimo de cálculo, né? O cristal ele só dá esse indício, mas não é sinônimo de cálculo. E posso também encontrar micro-organismos nessa urina, tá? Bactérias, por exemplo. Mas aí lembrem-se sempre de conferir qual foi o formato de coleta, né? Mas ela também pode estar presente nos quadros de infecção do trato urinário. É mais comum que seja da bexiga, mas também posso ter, né, presença de micro-organismos no caso, por exemplo, de pielonefrite, infecção em outros locais, em outras alturas desse trato urinário. Muito cuidado com o tempo de armazenamento se eu coletei uma amostra agora. Imagina, por micção natural. Mesmo desprezando lá os primeiros jatos. Ficou fora da geladeira, ficou 24 horas fora, eu posso achar um monte de bactéria e não ter nenhuma relação com o quadro clínico do animal. Então, lembre-se sempre de conferir aí tanto a forma de armazenar, quanto o tempo, tá, desse armazenamento. E também sempre percebam se a bacteriúria acompanha a leucocitúria. Então, nos casos de inflamação, eu não vou ter só micro-organismo, tá? Na maioria das vezes eu vou ter também uma resposta, um aumento de leucócitos, posso ter também, inclusive, aumento de hemácias, por aumento de permeabilidade vascular ali da região. Então, às vezes, na cistite eu também posso ter hematúria. E aqui, lógico que ao vivo a gente consegue inclusive ver o movimento errático das bactérias, né? Mas a gente tem uma foto aqui mostrando as bactérias, os micro-organismos. Então eu consigo ver e laudo, coloco e quantifico essas bactérias em cruzes, tá bom? No meu laudo. E aqui a gente vê também presença de leucócitos. Aqui eu aumentei bastante, tá? Quando a gente está olhando no microscópio não fica assim com um zoom tão grande. Eu aumentei para aparecer melhor aqui na foto, mas são vários leucócitos também mostrando essa resposta inflamatória. E aí a gente também pode ter alguns parasitas, é menos comum, mas a gente pode ter também, às vezes até ovos de parasitas, mas seria mais Dictyofila renale e a Dirofilaria imitis, tá? Embora menos comum, é possível.
Às vezes posso até encontrar alguns fungos, tá? Se for o caso deles estarem presentes, mas o que é mais comum mesmo foi tudo isso que a gente trouxe. E por último, isso não vem na urinálise, mas a gente pode solicitar, que é a UPC. A gente falou um pouco disso na aula lá de função renal, que é a relação entre a proteína e a creatinina da urina. Eu não estou falando de dosar proteína no sangue ou creatinina no sangue, aqui tudo é da urina. E a UPC, né, essa relação, a gente também pode encontrar na literatura como RPC, R de ratio, né, de razão, aí do inglês, mas é a mesma coisa, tá? A UPC, eu vou sempre pedir quando eu estiver suspeitando, quando eu tiver uma proteinúria persistente, quando eu estiver suspeitando que essa proteína é de origem renal. Lembra que a gente falou que a proteinúria pode ter origem pré-renal ou pré-glomerular, né? Renal e pós-renal? Quando eu estiver suspeitando que é renal, para eu tirar essa dúvida, eu faço a UPC. E aí eu consigo ver, então, a elevação dessa relação, né, entre proteína e creatinina da urina, nos casos de glomerulopatia ou nefropatia, quando esta for a razão da perda proteica na urina. Então, a gente sabe que em animais sadios eu vou sempre ter um UPC bem baixo, menor que 0,5. Suspeitos podem estar entre 0,5 e 1. E eu tenho uma proteinúria glomerular com um UPC maior que 1. Algumas literaturas até falam em UPC maior que 2, tá? Mas os estudos mais recentes mostram que um UPC maior que 1 já caracteriza uma proteinúria glomerular. Então, repetindo, o UPC, ele não vai vir na urinálise, tá? Vocês precisam solicitar. Então, vai ter que ser dosada a proteína de uma forma quantitativa e a creatinina também de uma forma quantitativa da urina. E aí faz essa divisão mesmo, essa relação entre uma coisa e outra. Então, se eu tiver um montão de proteína, né, e pouca creatinina, era para ter bastante creatinina, né? Não é a função do rim excretar a creatinina? Então é para ter muita creatinina na urina. Se eu tiver pouca creatinina e um monte de proteína, o PC vai dar alto, tá? E aí isso caracteriza uma proteinúria glomerular. Então por isso que a gente faz a relação. Já no animal saudável, o normal é ter pouca proteína, pouquíssima, tá? E muita creatinina, porque o rim está funcionando, está excretando a creatinina, então ela vai estar em grande quantidade na urina. Quando eu faço essa relação de um número pequeno por um denominador bem grandão, eu consigo um número também bem pequeno, tá? O PC bem baixo. Então, ele vai estar presente em animais sadios. Ok, gente? Dúvidas? Então, agradeço a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber o quão rico é esse exame. Vocês viram que eu tenho aí várias informações sobre vários sistemas e a gente nem se aprofundou, né? Só falou até de uma forma um pouco superficial sobre algumas. Também não é o escopo da nossa aula, né? Falar das doenças, mas a gente poderia ter se aprofundado ali na densidade, falado de várias doenças. Às vezes, animal com piometra vai ter uma densidade menor que 1,8, aquele animal que toma corticoide, mas também um animal com hiperadrenocorticismo. Então, a gente poderia aí viajar em várias doenças, endócrinas, inclusive. A gente não entrou no mérito, mas a gente tem sim aí uma grande aplicabilidade com relação aos resultados desse exame. E é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo.